Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, agora com muita alegria, dando início a mais uma dessas atividades que a gente está se propondo a realizar, de trazer temas interessantes dentro da física quântica. E hoje a gente escolheu um tema baseado nos trabalhos que a neurociência vem desenvolvendo, tentando encontrar uma maneira de integrar os novos conhecimentos que a quântica nos traz com os conhecimentos que a neurociência também nos traz. E hoje a gente vai ver algo de muito interessante. E antes que o nosso tempo se esgote e a gente fala demais, eu costumo falar demais de vez em quando, vamos dar início a essa nossa conversa sobre cérebro e mente. Como que nós podemos integrar essas duas estruturas, digamos assim, disponíveis para a nossa consciência, que é o cérebro propriamente dito, manifesto com toda a sua estrutura anatômica, com todos os seus neurônios, com todo o seu universo biológico íntimo, e a mente, que a gente acredita ser algo muito mais sutil, mas ao mesmo tempo poderoso, e que está intimamente integrado com o cérebro. E nós vamos perceber que nós podemos utilizar e aprimorar a nossa capacidade de visão mental para moldar anatomicamente esses próprios circuitos cerebrais. Isso são conhecimentos novos que nós temos integrado e como é que a gente pode aproveitar isso e trazer isso para a nossa prática diária, para o nosso dia a dia, para o nosso autoconhecimento, para a gente se conhecer um pouco mais, principalmente nas nossas ações, aquilo que nós fazemos, procurando uma integração perfeita entre aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço, que a gente chama isso de coerência. Coerência nas nossas ações. Pois bem, nós temos já uma divisão feita... Desculpa. O mouse é bastante sensível. Nós temos uma divisão anatômica em nosso cérebro, hoje já muito bem conhecida e estudada, essa divisão entre o nosso cérebro esquerdo e o nosso cérebro direito. É como se houvesse uma especialização de alguns neurônios no hemisfério cerebral esquerdo, em que que nós estamos mais habituados a lidar com ele, principalmente aqueles que lidam com a ciência, com a lógica, com as decisões, com a análise que nós fazemos, com a razão, com as estratégias, com controles. O lado esquerdo cerebral é como se fosse aquela nossa voz de interpretação. Nós interpretamos as situações e ele é o responsável por contar essas historinhas que nós ouvimos de nós mesmos ou contamos para outros, justificando ou tomando as nossas decisões baseada nesse ou naquele aspecto que a gente analisa. Então, toda a nossa ciência ela é baseada na cognição do nosso cérebro esquerdo. Porém, nós também temos que integrar nesse cérebro integral que nós estamos criando, o lado direito, responsável pelas nossas intuições, pela nossa liberdade, pela nossa expressividade, pela nossa arte, pela nossa criatividade de expressão, pela nossa imaginação, tudo ligado ao lado direito cerebral. Então nós temos que criar situações de conhecer isso cada vez mais, para que a gente possa aproveitar com integridade tudo isso, de conhecer mais isso em detalhes, e a gente vai ver aqui e ter a oportunidade de conversar sobre isso. Então vamos entender um pouco mais esse grande instrumento que nós temos à nossa disposição, que é o nosso cérebro, com uma gama imensa de conexões cerebrais disponíveis
E como é que nós podemos entender isso? Que condições cerebrais são essas que nós podemos criar através da nossa mente e que vai propiciar estados de felicidade, estados de amor, estados de sabedoria? Como que nós podemos utilizar a mente para estimular e fortalecer esses estados cerebrais positivos, que nos dão sensação de graça, que nos dão satisfação, que representa aquele sentimento que nós chamamos de felicidade, ou de amor, ou de sabedoria? Porque qualquer experiência, qualquer sensação que nós passamos, ele tem que ser obrigatoriamente representado por estas redes de neurônios que nós possuímos. Então, quanto mais atento nós estivermos, quanto mais presentes nós estivermos em cada experiência que nós temos no dia a dia, mais conhecedores de nós mesmos nós passaremos a ser. Então, do ponto de vista lá cerebral, eu vou mostrar aqui rapidinho como é que se passa a nível interno cerebral essas conexões de neurônios. É uma infinidade, são mais de 100 bilhões de neurônios que nós possuímos, e a linguagem cerebral que é produzida é através da linguagem produzida pelo movimento por estes neurônios, que são as células especializadas no nosso cérebro, que vão propiciar essas sensações que nós temos. E aqui nós observamos a terminação de um neurônio com outro neurônio, uma sinapse, quando a liberação dessa fenda sináptica de uma infinidade de neurotransmissores que vão se ligar aos receptores específicos, propagando esse impulso e representando esse impulso. Isso a cada momento. Uma simples leitura que nós fazemos de um livro é como se quatrilhões destes sinais estivessem acontecendo simultaneamente no nosso cérebro, representando aquele significado que nós estamos lendo. E aí já emerge umas das funções da nossa mente, do nosso corpo cerebral, que é justamente propiciar o significado das coisas. É o que nos diferencia das máquinas. As máquinas, elas processam informação muito rapidamente, porém, a grande diferença entre uma máquina e nós, que possuímos uma mente, é justamente que nós somos capazes de dar significado àquilo que nós estamos analisando, aquilo que nós estamos processando. Uma máquina jamais poderá processar significados, elas processam dados. Pois bem, aqui nós já vemos uma relação íntima, uma íntima codependência entre mente e cérebro. Aquilo que se passa no meu campo mental, na minha mente, com toda essa estrutura poderosa que nós possuímos, ela de alguma forma tem que ser representada no físico, através dos disparos desses milhares de neurotransmissores que nós possuímos e que estão ali sendo representadas no cérebro. Então, mente e cérebro estão intimamente relacionados e a gente vai descobrir aqui alguma dessas correlações. Pois bem, se há essa intimidade de relação entre mente e cérebro, então nada mais justo nós pensarmos de que quando a mente se transforma, o mesmo ocorre com o cérebro. Isso os cientistas já estão pesquisando, meditadores que utilizam do poder de aprimoramento da sua visão mental, do seu esforço em pensamento, e que já conseguiram modificar a estrutura cerebral. Então, quando a mente se transforma, o mesmo ocorre com o cérebro. Então, o que se passa dentro dos neurônios, naquele momento em que está ocorrendo a representação de um pensamento, de um sentimento, é como se esses neurônios estivessem queimando juntos, simultaneamente, com o surgimento do pensamento, com o surgimento do sentimento. Para não falar também da intuição.
Então, quando os neurônios queimam juntos, eles ligam juntos. E a atividade mental, de fato, cria novas estruturas neurais. E assim que começam a ser formadas os circuitos cerebrais. Pensamentos e sentimentos podem deixar marcas permanentes no cérebro. É isso que normalmente ocorre. Estas marcas, elas ficam realmente permanentes. Nós criamos esses circuitos, é dessa forma que nascem os nossos condicionamentos, os nossos hábitos. A partir do momento que nós aprendemos a agir daquela forma, a ter aquela ação, assim nascem os condicionamentos, assim nascem as nossas verdades, as nossas crenças, aquilo que nos conduz, que conduz os nossos comportamentos. O que se passa na mente molda o cérebro. É isso que acontece na intimidade dos nossos 100 bilhões de neurônios. O poder que a mente tem, situado além do cérebro, obviamente, ela consegue moldar as estruturas cerebrais. Só que a gente está tão preso no nosso dia a dia, tão preso às nossas rotinas, a gente cria identificações tão fortes com aquilo que a gente vivencia, que a gente acaba não percebendo essa sutileza do poder da nossa mente. E acaba colocando a nossa vida num piloto automático, deixando as coisas irem, não pegando realmente a percepção daquele momento, daquele instante e se colocando presente, trazendo mais consciência àquele momento presente. Você é capaz de usar a mente para melhorar o cérebro. Essa é a grande razão de todos esses estudos, do nosso aprimoramento de visão mental. É a capacidade que a gente tem de utilizar a mente para melhorar o nosso cérebro, para torná-lo cada vez mais saudável. E outra coisa que é muito interessante é que todo esse fenômeno ele é muito dinâmico, porém inconstante, impermanente. Nós vamos ver que cada neurônio que se passa, existe um universo dentro de cada um desse neurônio. O neurônio é simultaneamente parte do sistema nervoso, mas ele também é um sistema complexo em si mesmo. Dentro dele tem todo um dinamismo, tem todo um metabolismo, tem toda uma dinâmica lá incorporado a ele. E quando ele vem aqui para a fenda sináptica, onde ocorre a liberação de determinados neurotransmissores, eles liberam uma explosão de moléculas nessas sinapses. Contém cerca de 200 vesículas cheias de serotonina, de dopamina, de outros neurotransmissores. Em cada disparo, cerca de 5 a 10 liberam seu conteúdo. Isso é uma coisa rápida, instantânea. Depois que aquele pensamento, que aquela sensação ocorreu, todo esse conteúdo liberado na fenda sináptica, ele é liberado. Ele é reabsorvido, pelo organismo. E o que fica? Fica a experiência daquele momento, fica a memória daquele momento. Fica impregnado uma rede, um circuito contendo aquela informação que foi vivenciada. Um neurônio típico dispara cerca de 10 vezes por segundo. As vesículas com serotonina, elas são esvaziadas em intervalos curtíssimos. Um sistema complexo molecular deve refazer ou reciclar essa serotonina. E o metabolismo dela é apenas um entre os milhares e milhares de sistemas que o nosso corpo possui. E vejam outra maravilha, tudo isso longe da nossa percepção consciente. Tudo isso destinado e conquistado ao longo dos evos da evolução, em que a nossa mente inconsciente, ela tem todo esse trabalho. Ela deixa livre a nossa consciência para nós irmos em busca de novos conhecimentos, de novas experiências. E todo esse trabalho está sendo feito propiciando uma integração nossa com o universo, com o mundo que nos rodeia. E assim com as pessoas também. Principalmente com as pessoas.
Este é o nosso cérebro. Este é uma peça anatômica realmente do nosso cérebro. É uma massa. Ela pesa cerca de 1,5 kg. Tem 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio admite cerca de 5.000 ligações, em média. Nessas sinapses, os neurônios obtêm sinais como uma explosão de substâncias químicas, que são esses neurotransmissores que nós vimos. Os sinais dizem quando um neurônio deve disparar ou não, quando ele deve ser excitado ou quando ele deve ser inibido. Depende do tipo de sinal que eles recebem a cada momento. Um neurônio típico dispara de 5 a 50 vezes por segundo. Ler uma frase, como eu disse anteriormente, requer 4 trilhões de sinais dentro da cabeça. Cada sinal carrega uma informação. O sistema nervoso faz esta informação circular. Essas informações é a própria mente. Então é o próprio sistema nervoso que circula esta informação através de um potencial elétrico, assim como a nossa circulação sanguínea faz circular os nutrientes para as nossas células. O cérebro também é o principal modelador da mente. Eu não canso de falar que é via de mão dupla. É de lá para cá e daqui para lá. O número de combinações possíveis desses 100 bilhões de neurônios é mais ou menos de 10 elevado à milionésima potência. É um número extremamente grande, muito maior do que o número de estrelas do nosso universo. Veja a quantidade de conexões, de circuitos que nós podemos criar. E muitas vezes nós ficamos presos nas mesmas escolhas, nas mesmas experiências, nas mesmas sensações, sendo que nós temos uma infinidade de possibilidades para escolher. É o 1 seguido de 1 milhão de zeros. Como eu disse, é um número infinitamente grande. Eventos mentais conscientes baseiam-se em ligações temporárias de sinapses que tomam forma e se dispersam, geralmente em segundos. Então, tudo é impermanente, até a liberação desses neurotransmissores, e fica aquela experiência, fica a interiorização da experiência, da sensação, da felicidade, da alegria, da gratidão, da raiva, do ódio, do amor. Também formam circuitos duradouros, fortalecendo as conexões entre si, porque cada vez que a gente escolhe a mesma coisa, ele se fortalece, cria esse condicionamento, cria este hábito, e as escolhas passam a ser condicionadas. O cérebro interage também com outros sistemas do corpo, que por sua vez interagem com o mundo e é modelado pela mente. A mente é formada pelo cérebro, pelo corpo, pelo mundo natural e pela cultura que nos envolve, bem como pela mente em si mesma. A mente e o cérebro têm uma interação profunda e codependente. Pois então, quando um pensamento surge, o neurotransmissor ele aparece na fenda sináptica ao toque de um pensamento. E nós entendemos esse pensamento, ele surge de uma diferenciação deste campo do ponto zero, de uma diferenciação, ele é um objeto quântico em que a gente pode percebê-lo, a gente pode identificá-lo. E esse surgimento entre pensamento e neurotransmissor, ele não ocorre de forma linear, ele é feito de uma forma descontínua. Por quê? Para que este pensamento ele seja representado a nível biológico, a nível celular, é como que se houvesse um campo submerso, um campo com uma realidade mais profunda, capaz de representar, de colapsar todos os circuitos neuronais ao mesmo tempo. E este campo é justamente o mundo quântico que a gente trabalha e vem tanto falar aqui. E esta perfeita coordenação de todas as células do cérebro, cerca de 1 milhão de células cerebrais que fazem os neurotransmissores, certamente aconteceu abaixo desta linha. É um campo organizador que, ao surgir o pensamento e ser representado com o seu neurotransmissor, é ele quem coordena tudo isso. Por isso que nós temos a condição de falar que a mente
ela molda o cérebro, pois então, quando a mente se transforma, o mesmo ocorre com o cérebro. Para criar um novo circuito, um circuito de uma emoção positiva, de um sentimento positivo. E a gente precisa perpetuar isso dentro de nós, para que estes pensamentos positivos, essas emoções positivas, esses circuitos que representam, sejam condicionados da mesma forma que nós condicionamos o nosso ódio, a nossa raiva e assim os nossos ressentimentos. E nós adquirimos algumas estratégias de sobrevivência. Nós criamos diferenciações para estabelecer limites entre nós e o mundo e entre nós seres, e entre um estado cerebral e o outro. Porém, isso gera um certo sofrimento, porque nós sabemos que num ponto primordial todos nós estamos de certa forma conectados. Nós temos um organismo que tenta a todo custo manter a estabilidade, com o intuito de manter os sistemas físicos e mental em equilíbrio saudável. Mas ao mesmo tempo, as coisas estão em constante mutação e nós temos que acompanhar essas mudanças em termos de complexidade. Abrir-se a oportunidades e fugir de ameaças para obter coisas que propiciem a descendência e resistir àquelas que ameaçam a prole. Isso nós também fazemos, mas também é uma causa de sofrimento. Por quê? Porque as oportunidades ou não são aproveitadas ou perdem seu encanto. E muitas ameaças, elas são inevitáveis, assim como o envelhecimento e a morte. Então nós temos algumas maneiras pela qual o cérebro e a nossa mente, ela se desvia desses obstáculos. Nós criamos uma vigilância muito intensa, uma ansiedade muito grande, uma sensibilidade que nós desenvolvemos a informações negativas. Nós também priorizamos o armazenamento dessas emoções negativas. Como é fácil ficar irritado, como é fácil ficar melindrado, como é fácil ficar com certos sentimentos de rancor. E como é difícil nós criarmos uma sensação de alegria, de compreensão, de gratidão. Porque ao longo de todos esses anos de evolução, o nosso cérebro aprendeu a se defender. E o negativo sempre superou o positivo em termos evolutivos. Nós vamos ver em seguida. E isso deixou marcas permanentes no nosso cérebro. Criou círculos viciosos, que são os nossos condicionamentos, como nós vimos. De tal forma que para essas emoções positivas, para essas experiências positivas, o nosso cérebro é como se ele funcionasse como teflon para as experiências boas. E ele funciona como velcro para experiências ruins. Como a gente se apega às coisas ruins. Como é fácil, existe uma pesquisa mostrando que para cada experiência ruim que a gente cria, um comentário mal feito, a pessoa se melindra, nós precisamos de 10 outras boas para superar esta que foi ruim. De tão apegado que nós ficamos a essas experiências ruins, de tantas identificações que nós criamos com ela. Porém, o cérebro é como teflon, escapa fácil a essas experiências boas. Nós ainda temos que criar esses circuitos de uma forma a criar esses círculos, da mesma forma que nós criamos com a nossa evolução as experiências ruins. Porque esses estímulos são muito mais fortes. Quando nós observamos um graveto, o nosso cérebro interpreta como um perigo, podendo ter a morfologia de uma cobra, e a primeira sensação é saltar para trás, ter medo, ter receio, porque aquilo pode nos fazer mal. Então nós já temos os circuitos cerebrais prontos para isso, que reagem instantaneamente, nos jogando para trás e parando aquilo que nós estamos fazendo. Porque o cérebro ele é construído mais para recuar do que ir para frente. Porque ao longo de todos os anos de evolução que nós tivemos, foi assim que o nosso cérebro evoluiu. Porque nesta época em que havia caça e predador, essa seria a grande diferença entre viver e morrer. Porque se eu interpreto um vento no mato como sendo apenas um vento, o barulho de uma folhagem como sendo apenas o vento,
e sigo adiante sem nenhuma preocupação, pode ser um predador ali à espreita, e isso pode fazer a diferença. Por isso que o nosso cérebro foi construído sempre para recuar inicialmente, do que para ir à frente. Importância exagerada que nós damos às experiências negativas. Nós temos que começar, o estágio evolutivo que nós estamos vivendo hoje requer a aquisição desses circuitos cerebrais da positividade, das emoções positivas. Então, quando nós estivermos vivenciando isto, que nós possamos perpetuá-lo ao máximo, conversando sobre isso, espalhando, fazendo da mesma forma que nós fazemos quando as experiências são ruins, porque assim nós vamos criar os condicionamentos para as emoções positivas. Foi assim que nós conquistamos a nossa evolução e o nosso cérebro trino, né? O cérebro reptiliano do mamífero e o cérebro do córtex cerebral, que dentro em breve eu vou conversar aqui com vocês sobre a visão mental. Como é que nós podemos ter o cérebro na palma da mão? Pois bem, a cada instante nós podemos criar novas redes neurais que irão propiciar menos sofrimentos e mais felicidade e mais amor. Baseado em todos esses conhecimentos que nós adquirimos, que nós conversamos aqui, cabe a nós fazermos a nossa parte de propiciar, de sair da nossa identificação com a tristeza, com a revolta, com aquelas coisas que trazem rancor para dentro de nós. E começarmos a despertar dentro das nossas conexões cerebrais os circuitos que vão propiciar menos sofrimento e mais felicidade e mais amor. É assim que nós vamos trazer compaixão para a nossa vida, a equanimidade, o equilíbrio na convivência, a assertividade sim para defender os nossos pontos de vista, mas com compaixão, com equanimidade. E hoje o que nós queríamos conversar, para nós não estendermos muito a nossa conversa, era justamente isso. Que vocês possam ficar com esta linda imagem, que vocês se direcionem a ela, se sintam em paz, em equilíbrio com a natureza, que vocês possam perceber a floresta, as imagens lindas que essa natureza traz, como seria bom se nós caminhássemos por essas águas límpidas e trouxesse a sensação de paz, de equilíbrio, de boas emoções. Foi um prazer imenso estar aqui conversando com vocês sobre isso. Eu deixo aqui agora este endereço, new.livestream.com/miltonmoura/events 1975163. Vocês já vão entrar direto no chat. Eu vou ficar ali uns 5, 10 minutos. Se vocês quiserem conversar comigo sobre esse assunto, serão meus convidados. Fiquem todos em paz, tenham uma excelente noite, um excelente final de semana e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.